Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Trazendo mais novidades aí a respeito desse embate entre o Ministério Público e a Petrobras em relação aos resultados divulgados do último concurso da Petrobras. Lembrando aqui, né, aquele concurso que foi realizado lá em fevereiro, né, que a Petrobras divulgou aí o resultado final em maio, já fez a publicação no Diário Oficial, e inclusive as convocações aí já foram realizadas, né, a primeira turma, e tem uma galera que já vai começar aí a assinar contrato a partir da próxima semana, tá? Mas o Ministério Público está na jogada aí porque há algumas inconsistências que nós já comentamos em vídeos anteriores. Então, estamos trazendo aqui o novo posicionamento aí, né? Inclusive, algumas pessoas comentaram lá no vídeo anterior, né, que a Petrobras já tinha retificado, já tinha colocado a correção de resultados, e aqui eu venho mostrar que não, tá? Que o Ministério Público, inclusive, cita isso aqui nesse requerimento. Ele cita que a Petrobras, de fato, fez ali uma retificação, mas essa retificação não está condizente com o que diz a lei. E nós já havíamos falado sobre isso e vamos falar mais sobre isto aqui nesse canal. Então, se possível, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo aí com seus grupos de estudos e também para a galera que fez esse concurso aí, ficou no cadastro de reserva, né, está esperando aí a sua convocação tão breve, tá bom? Então, como você pode ver aí, o Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Distrito Federal, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, tá? Então, eu já destaquei algumas coisinhas aqui, tá? Vamos começar aqui a partir da parte que nos interessa, né? Aqui, então, você consegue verificar a recomendação de número 28, barra 2022, PRDC, PRDF, MPF, né? Ministério Público Federal. Então, vem citando aqui inicialmente, né, as atribuições aí do Ministério Público, e vamos começar aqui a partir desse destaque aqui, tá? Então, considerando a instauração do inquérito civil, aí tem o número do inquérito, a partir do recebimento de diversas representações, sustentando que no processo seletivo público da Petrobras para o preenchimento de vagas e formação de cadastros em cargos de nível superior, regido ali pelo edital número 1 Petrobras, né, de 2021, que foi divulgado lá em 15 de dezembro de 2021, o resultado final, publicado por meio de edital número 14, né, já lá em 26 de maio, não teria observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 12.990 de 2014, que dispõe que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Ou seja, se você é negro e colocou para concorrer dentro das cotas, se você fez pontuação para concorrer lá dentro das vagas imediatas da ampla concorrência, então você não deveria ser computado como cotista, mas sim como ampla concorrência, tá? Bem, considerando que a Lei 12.990 reserva aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mistas controladas pela União, considerando que essa lei, caso prevê que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência de acordo com a sua classificação no concurso. Isso está lá no artigo 3 dessa lei, considerando, né, que essa lei prevê no artigo 3º, parágrafo 1º, né, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla concorrência não serão, inclusive eu deixei destacado aí, né, ressaltando novamente, computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Considerando que a finalidade do disposto nesse artigo da lei, né, regência, é ampliar concretamente
as oportunidades de ingresso de pessoas negras no serviço público, resultado que não seja atingido se descontados da reserva legal de vagas os candidatos cotistas negros já aprovados para o cargo na lista da ampla concorrência. Considerando que o Ministério Público Federal expediu recomendação, lá de número 20/2022, endereçada ao presidente e ao gerente executivo de recursos humanos da Petrobras e à diretoria-geral do Sebrasp, que foi a banca organizadora, para que procedessem à retificação do resultado definitivo do processo seletivo público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro em cargos de nível superior. Divulgado pelo edital número 14, lá de 26 de maio, nos termos acima expostos para fim de incluir nas listas de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas negras, tantos candidatos aprovados a mais, quantos forem aqueles que, para o mesmo cargo, também estejam figurando na lista de aprovados de ampla concorrência em respeito ao disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 2.990. Considerando que a recomendação foi acatada inicialmente, e em cumprimento foi publicado lá no edital de número 19. Considerando, contudo, que, mesmo após a retificação do resultado final do certame, com a inclusão na lista de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas negras de tantos candidatos a mais quanto foram aqueles que, para o mesmo cargo, também estejam figurando na lista de aprovados de ampla concorrência. Candidatos continuaram relatando ao Ministério Público Federal que as convocações publicadas não obedeceriam ao artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 12.990, nem à recomendação. Então, mesmo com a retificação que a Petrobras fez, o nome dos candidatos, que fizeram pontuação, os candidatos negros que fizeram pontuação para concorrer lá na ampla concorrência, serem aprovados dentro da ampla concorrência, continuaram aparecendo dentro lá da vaga de cotas, Bem, considerando que diversas novas representações versam sobre a convocação para a ênfase 14 Engenharia de Equipamentos Mecânicos, mas há também representações versando sobre a ênfase 1, 6, 7, 11, entre outras. Então, muita gente está entrando aí com representação no Ministério Público a respeito dessa balbúrdia aí que foi feito, que tanto a Petrobras quanto a banca Sebrasp fizeram em relação à divulgação dos resultados. Considerando que, tomando a ênfase 14, que é a Engenharia de Equipamentos da área mecânica, apenas como título ou a título de exemplo, tem-se a seguinte situação. Então vamos trazer aqui uma situação, o que está acontecendo lá em Engenharia Mecânica. Bem, se você verificar no edital, nós temos lá assim, as vagas imediatas, ampla concorrência, 113, pessoas com deficiência, 13 e pessoas pretas e pardas, 32, o que vai totalizar aí 158 pessoas imediatas. Cadastro de reserva, ampla concorrência, 568, pessoas com deficiência, 64 e pessoas pretas e pardas, 158, que vai totalizar aí 790 pessoas. Aí, dentre os 113 candidatos da ampla concorrência, 7 deles estão também na lista PPP. São eles. Aí tem o nome aqui dos candidatos, como vocês podem verificar. Bem, esses candidatos, consoante ao artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 12.990, não deverão ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas para negros, tendo em vista que, aprovados dentro das vagas para contratação imediata da ampla concorrência, assim, para preencher o número de 32 candidatos para contratação imediata da lista PPP, deverão ser considerados os 7 nomes aprovados na lista da ampla concorrência, tá? Ou seja, esses 7 que pertencem lá ao PPP, eles devem ser subtraídos dessa lista PPP e são jogados para
a ampla concorrência. Isso significa o seguinte, que vai se abrir ou deve se abrir mais 7 vagas dentro de PPP para vagas imediatas. E o Ministério Público vai falar isso aqui. Dessa forma, deverão ser chamados os candidatos até a 39ª colocação. Então, ele está falando aqui sobre vagas imediatas. Entretanto, numa publicação intitulada Acompanhamento das Convocações, publicadas em 15 de julho, parece que só foram convocados para comprovação de requisitos e exames médicos os candidatos da lista PPP até 36ª colocação. E dentro desses 36 aqui que foram chamados inicialmente, nem todo mundo é imediato não, porque você tem ali a pessoa que vai ser imediato e você tem os que a Petrobras está chamando de suplentes, né? Bem, considerando que o mesmo problema parece haver nas listas dos aprovados em outras ênfases, considerando que, da forma como divulgada a convocação, há pouca clareza para os candidatos e para o Ministério Público da observância do dispositivo legal, da regra editalícia e da recomendação, prejudicando o controle social, que é preferencialmente feito pelos próprios candidatos interessados, quando ao escorreito preenchimento das vagas reservadas para negros, atentando-se à finalidade da política afirmativa de reserva de vagas. Resolve, com amparo no artigo 6º do inciso 20 da Lei Complementar, recomendar com urgência à Petrobras e ao Sebrasp que além do resultado final publicado em lista de ampla concorrência para pessoas com deficiência e negros, publique de maneira clara as listas de convocações, contratação no caso imediata, observando os quantitativos que constam no edital lá número 1 da Petrobras. Na lista de convocações dos candidatos negros não deverão ser computados aqueles que figurem igualmente na lista de ampla concorrência para contratação imediata, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 12.990. Ou seja, esses candidatos eles não podem aparecer nas duas listas, tem que aparecer só lá na ampla concorrência. No caso, estou me referindo aqui aos 7, tá? Lá de engenharia mecânica que fizeram pontuação para ampla concorrência. Faça a recontagem das convocações em todas as ênfases, a fim de verificar em cada ênfase se estão sendo repostas tantas convocações de candidatos da lista PPP, quantos sejam os candidatos negros que estejam aprovados para contratação imediata na lista de ampla concorrência. Explique melhor, com transparência, a tabela PSP RH 2021.1, que vai falar sobre os acompanhamentos das convocações publicadas em 15 de julho, especialmente no que diz respeito ao quantitativo de titulares e suplentes convocados e a classificação do último convocado, tendo em vista que, aparentemente, há equívocos na classificação do último convocado da lista PPP, caso candidato negro, considerando o número de vagas que constam no edital. A título de exemplo, quanto à ênfase 14, lá de engenharia mecânica, conforme é previsto 32 vagas para negros, excluindo-se 7 candidatos negros aprovados na ampla concorrência, dever-se-ia convocar os candidatos na lista PPP até a 39ª colocação. Destaca-se que, dessa forma, melhorar-se-á a transparência do certame, permitindo o controle pelos candidatos e pelo Ministério Público Federal do correto preenchimento das vagas reservadas para negros e para pessoas com deficiência, atendendo à finalidade da política afirmativa de reserva de vagas e evitando judicializações individuais e ou coletivas. Requisita-se, no prazo de 48 horas, contados do recebimento do presente documento, resposta dos órgãos destinatários acerca do acatamento desta recomendação. A urgência justifica-se considerando a proximidade da data de 15 de agosto de 2022, né, semana que vem, que, segundo os candidatos, é a data de apresentação daqueles que foram convocados. Então,
há uma urgência aí, o Ministério Público está falando sobre isso, porque já na próxima semana a galera já começa a se apresentar para o curso de formação, tá? Então tem aqui o das procuradoras e isso foi arrolado aí em 9, né, de agosto, ou seja, ontem à tarde. Então temos aí até essa semana aí para a Petrobras poder se manifestar e a gente ter um novo posicionamento aí em relação à balbúrdia que está acontecendo aí nas convocações, tá bom? Então essas são as últimas atualizações a esse respeito. Deixa aqui embaixo o que você acha, se você está acompanhando, se você está tendo problemas com relação a isso, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e posteriormente traremos mais notícias a vocês, beleza? Forte abraço e até a próxima.